Eu sempre vi Jesus em tudo. Eu tenho 41 anos de idade. Eu sempre estive com Jesus. Sempre orei. Sempre vi Jesus nas coisas. Jesus sempre mostrou os milagres dele para mim. Só eu via, só eu vejo. Os milagres que Jesus faz, só vê aqueles que são puros de coração, que têm as mãos limpas. Os milagres de Jesus, o Espírito Santo, só vê quem é puro de coração e que tem as mãos limpas. E eu vejo os milagres de Jesus. Eu sempre vi os milagres de Jesus. Sempre vivi os milagres de Jesus. Ele sempre esteve comigo em todos os lugares que eu andei. Ele disse: aonde tu colocares a planta do teu pé, ali eu estarei contigo, Josué. E Jesus esteve comigo em cada lugar que eu coloquei meus pés. Jesus sempre fez milagres e eu vi, e eu vejo. Jesus me mostra. Os incrédulos dizem que eu sou louca. Os incrédulos fariseus dizem que Jesus está morto. Os religiosos fariseus incrédulos dizem que eu não tenho Jesus. Os incrédulos fariseus religiosos dizem que Jesus está em quem é rico, que Jesus habita nas pessoas ricas. Um pobre não tem Deus. Uma mulher não tem Deus, só pode ter se for homem. Só pode ter se for criança. Só pode ter se for rico. Porque os religiosos fariseus dizem que as pessoas que têm Deus, elas são ricas. Que se tu tá sofrendo, tu não tem Deus. Nasci pobre, não tenho Deus porque eu sou pobre. Sou uma mulher, não tenho Deus, Deus só usa os homens. Porque eu sofri, dizem que eu não estava com Deus porque eu sofri. Porque eu sofri acidente, dizem que eu não estava com Deus porque se eu tivesse com Deus, Ele não tinha deixado eu sofrer o acidente. Ou seja, evangelho distorcido. Se Jesus não fosse Jesus, eu não seria quem eu sou, filha dele. Jesus é um rei, Jesus é Deus. E Jesus foi cuspido, xingado, caluniado, sofreu, foi espancado e morto. Então quem são vocês, religiosos e fariseus, para dizer que Jesus não é Jesus só porque Ele não pôde descer da cruz? Jesus não desceu da cruz porque Ele queria salvar os outros. Jesus não desceu da cruz porque Ele precisava salvar os outros. Tem um ditado popular que diz, num filme, é num filme que fala, que um morra para que todos vivam. Foi assim que foi Jesus. Ele morreu para que todos nós vivêssemos. Então Ele não é Deus? Porque Jesus sofreu e morreu e foi pobre? Jesus nunca andou de carro, Jesus nunca teve iPhone, Jesus nunca teve roupa chique, nunca teve sapatos chiques de grife. Jesus nunca foi em programa de TV, nunca teve WhatsApp, nunca teve celular. Jesus nunca ostentou. Jesus nunca teve salário, nunca teve emprego. Ele era carpinteiro junto com seu pai, sim. Mas ele nunca foi um pastor assalariado, como hoje fazem os pastores para roubar as ovelhas. Jesus trabalhou de graça, fez tudo de graça, morreu de graça. Então todos os lugares que eu fui com Jesus, mas não acreditaram. Hoje estou com Jesus e continuo não acreditando. Assim como não acreditaram em Jesus, mataram Ele. Não acreditam em mim, tentam me matar. A diferença é que hoje nós temos o sangue de Jesus. Nós temos Jesus, o sangue dele. Antes nós não tínhamos. Jesus precisava morrer para deixar esse sangue para nse os religiosos tivessem recebido Jesus, tivessem acreditado nele, ele não teria morrido.
Mas porque os religiosos não receberam Jesus, ele teve que ser morto. E porque hoje muitos não me recebem como filha de Jesus, é que muitos também não se salvarão. Jesus morreu para aqueles que crê, ele não morreu para os incrédulos. Eu não vim para os que são incrédulos, eu vim para os que crê. Só se salvarão aqueles que crê no que eu prego. Só se salvarão aqueles que crê que foi Jesus que fez todos os milagres que fez na minha vida. Foi Jesus que me curou, me ressuscitou, me salvou, me livrou. Foi Jesus que me criou, me ensinou, me discipulou, me amou, me acolheu, me consolou. Não é porque eu sofri acidente que Jesus não estava comigo. Jó sofreu e Jesus estava com ele, Deus estava com ele. Todas as pessoas da Bíblia sofreram. Todas. Então Jesus não te livra do sofrimento, ele te dá força, te dá coragem, te sustenta, te consola. Jesus está conosco na dor também. Ele está conosco na alegria, mas ele também está na tristeza. Nós temos uma aliança. Quando você tem aliança com Deus, como eu tive desde o dia que eu nasci, eu tive aliança com Deus. Fui consagrada para Deus. Quando eu nasci, foi consagrada para Deus. E esta aliança nunca se rompeu, nunca se partiu, nunca se quebrou. Tenho 41 anos de vida com Jesus. Eu nunca quebrei esta aliança entre mim e Ele. E não importa o que os fariseus dizem, não importa o que os fariseus querem, mas importa sim o que eu tenho com Deus, o que você tem com Deus. A sua intimidade com Deus ninguém pode tirar. O seu amor por Jesus ninguém pode tirar. O seu chamado com Jesus, o seu propósito com Jesus ninguém pode tirar. Ninguém pode dizer que eu não sou de Cristo. Ninguém pode dizer que eu não sou salva. Ninguém. Não admita que pessoas venham e digam para você, você que é humilde, que tem as mãos limpas, que é necessitado, que é pobre, que é viúva, que é órfão. Eu sou órfã, eu sou viúva, eu sou pobre. Aqui nesta terra. No céu eu sou rica. No céu eu sou milionária, mas aqui na terra eu ainda sou pobre. E nenhum desses problemas me faz perder Jesus. Pelo contrário, Ele me ama, está comigo. E não é porque eu sofri, não é porque eu tive dor, e não é porque eu perdi profissão, marido, perdi muitas coisas, filho, que Ele não está comigo. Não. Jesus morreu na cruz e é Filho de Deus. Eu estou sofrendo, eu posso sofrer, mas eu estou com Jesus. A cruz que nós carregamos é o Espírito Santo que nos dá força para aguentar o peso desta cruz. A cruz que eu carrego é a cruz que Jesus carregou. Se você diz que é cristão, mas não carrega sua cruz, se você é cristão, nunca sofreu, nunca carregou a cruz de Jesus, então você precisa sentir a dor de Jesus para amá-lo. Você precisa conhecer a dor de Jesus para adorá-lo. Você precisa passar pelo deserto como Jesus para receber o Espírito Santo, os dons, os ministérios. Você precisa conhecer Jesus, conhecer a cruz de Jesus para receber o Espírito Santo, para receber os dons. A cada vez que eu sofri, Deus me deu um dom diferente. Deus me deu uma unção diferente. É com sofrimento. Jesus diz, o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. E o poder de Deus em mim se aperfeiçoou quando eu sofri. Não foi na alegria, foi no sofrimento que eu ganhei o poder de Deus, os dons e os ministérios de Deus.